Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Leite, sou um dos donos da canal de Man, como você deve estar cansado de saber, e esse aqui é o nosso canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu estou acostumado aqui, que é fazer uma análise de estilo de algumas personalidades aí da mídia. Rolou o evento do Men's of the Year de 2023, eu vou separar aqui alguns casos legais para te dar uma trocada de uma ideia sobre como eles se vestiram para esse evento. Bora lá! Antes que a gente acompanhe aqui e eu mostre várias fotos pra vocês pra gente trocando uma ideia sobre, já peço que faça uma paradinha que todo mundo te pede aqui no YouTube, né, cara? Que é curtir, compartilhar, comentar e, claro, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra sempre que chegar a card você fique sabendo, receba aquela notificação. E também, não deixe de seguir nossas redes sociais, tanto as minhas quanto as da Nudman, e acessar nosso site pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado, fechado? Vou parar de enrolação e partir pra essas dicas e pra essas análises. Então, rapaziada, não vamos enrolar aqui nas nossas análises. Eu vou pegar aqui alguns homens que foram pro Men's of the Year de 2023, que aconteceu bem agora no finalzinho do ano passado, né? Agora já estamos em janeiro. E a gente vai ver aqui, obviamente, são as pegadas mais fashionistas, que eu vou comentar também, mas principalmente pegar algumas inspirações aí de trajes com atitude, mas que são um pouquinho mais formais, porque obviamente, né, é um evento de gala, então quase todo mundo foi numa pegada um pouquinho mais formal. Então eu já falo pra vocês que junto com toda a linha de tendência de moda masculina que a gente trocou uma ideia bem no finalzinho do ano para falar sobre esse ano agora de 2024, ela continua e se reverbera ali também nas pegadas formais. Que, como eu falei, tá na moda aquela questão um pouquinho mais de volume. Então, peças mais larguinhas, calças mais largas, camisas oversize, tudo que tem um pouquinho mais de pano, que é mais volumoso, está em alta para esse ano 2024. E quando a gente fala sobre ternos, falando de uma pegada mais fashionista, o volume continua também até nessa pegada. Então você vai ver aqui nas fotos de inspirações que até pessoas que foram com ternos mais normais ali, vamos dizer assim, você vê que eles têm um conteúdo um pouquinho mais larguinho e menos slim ali, menos certinho. A gente vai trocar essa ideia. Vou olhar aqui no computador, né, e ir analisando com vocês, e claro, a gente vai mostrar as fotos aí. Nosso primeiro caso é o Diogo Defante aí, né, humorista, apresentador lá do Rango Brabo, que é uma das atrações do canal do Podpah. Você vê que nesse caso é a mesma coisa que eu acabei de falar, ele está bem mais larga as peças. Você vê que o paletó tem bastante volume, e você vê que a calça principalmente também é bem mais larga. Nesse caso em específico do Diogo Defante, eu não gostei tanto por alguns motivos. O principal deles é que, por mais que esteja dentro dessa pegada de volume, de ser um pouquinho mais largo e tudo mais, eu acho que essa peça, né, esse conjunto, não chega a ser uma peça que era para fazer isso. Então você vê que talvez o design não ficou tão interessante e é apenas uma peça mais larga, um pouquinho mais larga do que é para o corpo dele. A gente vai ver aqui em outros casos que vocês vão ver a seguir que é mais largo, tem mais volume, mas parece que a peça é cortada para isso. E aí é a nossa primeira dica. Toma cuidado, independente se for um estilo formal ou um outro qualquer, quando você quiser colocar mais volume, que realmente é a moda 2024, que você compre peças que sejam para isso. Então ela é do seu tamanho, mas naturalmente ela é feita para ter mais volume, porque senão realmente o corte fica um pouco estranho. E nesse caso, para mim, você vê que parece que só é um paletó ou um terno completo que não tá super dentro do corpo dele, só é algo um pouco maior do que era para ser. Então não gostei muito. E claro, também esse terno riscadinho cinza, com riscos mais quadrados e mais evidentes, também eu não acho tão interessante. Seria legal que podia ser essa cor, que é uma cor super bonita, e que esse quadriculado fosse um pouquinho menos evidente, só um detalhe ali que você visse reparando muito bem que tinha os quadradinhos. E o nosso segundo caso aqui, nossa segunda foto, é do Leandro Lima, também é um cara bastante famoso aí. Nesse caso, para mim, é um bom exemplo de como ele utilizou essa pegada de mais volume e também uma outra pegada de 2024, que é a pegada mais retrô, e modernizou isso, enfim, usou de forma correta. Primeiro você vê já que a calça dele de alfaiataria, ela tá com cos um pouco mais alto do que o normal, que também na época aí dos anos 2000, anos 90, anos 80, que essa pegada retrô que tá rolando agora, que tá voltando para 2024, era dessa forma. E você vê que a calça tem quase uma pegada meio de sino, você vê que ela vai dando uma largueada, mas mesmo ela sendo mais larga, você vê que não tá cheia de dobra a calça como tava com o Diogo Defante. Então ela foi cortada especificamente para ele e ela acabou certinho onde começa o sapato. Então ela tá mais larga, não tá cheia de vinco, cheia de dobra como tava no Diogo Defante, mostrando como é a forma correta de você utilizar uma calça um pouco mais larga aí, né, no caso de uma pegada formal. Aí obviamente a camisa mais básica para dentro da calça
E ele colocou também um paletó, que é um paletó mais tradicional também, não é mais largo, ele tá bem mais certinho. Você vê que o paletó ele acaba certinho onde começa o pulso, e é interessante fazer isso de a manga da camisa social tá um pouquinho mais para baixo do que a manga do paletó, também é bastante estiloso. Então, nesse caso, de novo, tá muito interessante, muito bonito, e como eu falei, é um corte mais retrô, e a cor também remete a uma pegada mais retrô dos anos 90 ali, que tem um leve brilho no paletó, se você for reparar, e aí acaba combinando, obviamente, com a mulher dele que tá com esse vestido mais brilhoso, mas também se encaixa muito nessa pegada retrô, e que também tá toda conversando com toda a composição dele. Então a calça é mais retrô, um pouco mais larga, quase beirando uma boca de sino, e o paletó também mais brilhoso, como também era na época passada, fazendo com que todo o conjunto, toda a composição faça sentido. O Ricardo Silvestre é outro que apostou numa pegada bem fashionista, que ele mistura um pouquinho o formal com algumas peças mais casuais ali. Você vê que a calça dele é uma calça com material bastante diferente, parece um material um pouco mais leve, com textura, só que ele é um material que não é de alfaiataria nem nada, então ele fica bem mais larguinho no corpo, tá com um tênis também da Nike ali, azul bebê, também bastante casual, e aí na parte de cima, aí sim ele colocou uma camisa social, com um paletó também social. Eu achei que ficou bem legal esse estilo, obviamente bem fashionista, é difícil você utilizar no dia a dia, mas as combinações de cores estão bem interessantes, é uma combinação mais clara, então é um bom exemplo para você. Essa calça também é um ótimo exemplo, porque eu já falei algumas vezes que os tecidos com textura, independente de qual ele seja, na calça, na camisa, ou qual é o tecido, vai muito bem para esse ano agora que acabou de entrar. Então você vê que tem textura, você vê que tem alguma coisinha diferente ali, é um tecido leve, bem interessante, eu acho que ficou legal. Talvez eu só colocaria também, faria um pouquinho mais da barra, porque você vê que de novo a barra é muito comprida, acaba passando do tênis, você nem consegue ver o tênis direito. Talvez se fosse a mesma calça, só que levemente mais curta na questão da barra, ficaria um pouquinho melhor, mas no caso ficou bem legal, bem fashionista. E aqui já o Léo Bronx realmente fez uma pegada bastante diferente, com bastante atitude e bastante fashionista também, onde na parte de cima tá numa pegada, vamos dizer assim, normal, né? Tem um paletó certinho com o corpo dele, porque ele é um cara um pouquinho mais gordinho, então é normal que fique um pouquinho mais folgado com uma camisa social. E aí na parte de baixo ele colocou um saião bem comprido junto com uma bota. Pra mim ficou bem interessante, bem bonito. É óbvio que é uma pegada fashionista, no seu dia a dia talvez você não vai conseguir utilizar isso com muita facilidade, permear em trabalho ou algo do tipo, mas é uma boa inspiração aí pra você. E ele acaba entrando bastante nessa pegada de volume, porque a saia tem bastante volume e a bota é bastante robusta. Pra mim ficou bem interessante, bem bonito. Comenta aí o que você achou desse estilo diferente do Léo Bronx. E aqui o Rael, nessa foto, ele tá com uma outra tendência bem legal, que ela mescla o que eu falei em vídeos anteriores sobre as modas desse ano, que é o botão mais aberto, mostrar um pouquinho mais o corpo. Então, além de você, numa camisa de botão tradicional, abrir só, talvez, aqui 1 ou 2 botões, você pode abrir talvez 3 ou até 4, realmente ficar com o peito bastante à mostra nas camisas de botão. Nesse caso aqui, é um paletó, é um terno, é um traje social, um traje formal, mas mesmo assim ele tirou ali a camisa social e usou o paletó como única peça, mostrando ali o peito, deixando o peito à mostra. E aí, no caso, o paletó é bastante slim, bem certinho ao corpo, bastante elegante ali, e tem essa mostra de atitude que é não ter a camisa social. Eu não vou mostrar aqui porque eu não quero deixar muitas fotos, mas teve outros artistas que também fizeram o mesmo estilo de tirar a camisa e deixar só o paletó e deixar a pele ali à mostra, que é uma outra dica muito legal aí, claro, fashionista, uma pegada bastante forte ali, uma atitude muito forte, mas talvez se você puder fazer isso em algum evento que você queira fazer, talvez fique bem legal. E claro, trazendo para a vida real ali, a vida do dia a dia, você pode fazer esse negócio de abrir os botões quando você estiver com uma camisa ali mais soltinha de botão, numa pegada casual, moderna, enfim, fica bem legal. Nessa foto, o Júnior Lima aqui tá com o bom e velho tradicional, né? Eu gosto bastante dessa pegada tradicional mais slim, porque ele te dá muita elegância. Então, mesmo que você não fique fashionista, não tenha um ponto de atitude, o traje bem cortado pro seu corpo muito certinho acaba também te dando um patamar de estilo que muita gente não consegue atingir, porque não consegue vestir o paletó correto, uma calça correta ali. Então você vê que o paletó ele é slim, acaba certinho ali no pulso dele, ele deixou mais aberto ali, né, só botou um botão, e também a camisa social tá com o botão aberto, ele dá uma pegada mais despojada ali, apesar de a camisa tá pra dentro da calça, ele deu essa pegada um pouquinho mais despojada, e a calça principalmente você vê que ela tá perfeita ali, ela não tem quase nenhuma dobra, e ela acaba certinho onde o sapato começa, então ele não cobre o sapato, fica bastante estiloso. Então assim, mesmo com um traje
comum, vamos dizer assim, você tem como ficar muito estiloso e destacar dos outros, porque a maioria não consegue fazer esse básico. Às vezes a ombreira tá muito grande, o paletó fica muito grandão, não fica slim certinho pra você. Às vezes aqui a questão do braço passa, vai muito pra sua mão. Principalmente em caso de alfaiataria é o maior erro, então ela fica muito comprida, ficando muito comprida ela vai cobrir o seu sapato, você vai começar a pisar também no seu calcanhar na barra, e ela vai começar a enrolar todo e vai perder completamente o estilo dele, mesmo que seja uma cor legal, um tecido bacana, não vai ficar interessante. Então só o básico ali bem feito fica muito bom também. Esse outro estilo do Samuel da Paz é um estilo bem interessante, porque ele colocou alguns elementos que realmente estão bombando bastante. Primeiro, essa bandana, essa pegada de cor assim, tá bastante em alta, até para estampas de camiseta, essa pegada de bandana na camiseta tá bem interessante. Ela bombou bastante em 2023 e vai continuar em 2024. E o próprio uso de lenço de bandana em alguma região do corpo também é legal, não necessariamente na cabeça, mas às vezes no braço, amarrada ali na cintura como ele fez aqui, tá bem interessante. E você vê que a calça dele também é uma calça que tá um pouco mais para cima, mais larga, ela acaba muito antes e mostra uma meia de cano alto junto com um sneaker ali, claro, dando essa atitude, essa pegada bem casual, bem streetwear, mesmo uma pegada formal, talvez trazendo para o mundo mais real. Senão, você não precisaria estar com a calça tão levantada assim, mas ela podia estar um pouquinho mais larguinha com esse tênis ali street, esse tênis mais casual, junto com o lenço, já daria uma boa pegada, ficaria uma pegada meio equilibrada ali, né? Não seria tão um choque visual, mas ainda assim daria um bom estilo pra você, então pra mim tá bem interessante aí esse estilo também, claro, dentro dessa proposta mais fashionista. E o nosso último personagem aí, o Paulo André, ex-BBB, que foi também para o Men's of Day 2023. Cara, nesse caso eu não gostei muito. Ele tentou usar esses elementos um pouquinho mais largo, mais tradicional. Você vê que é um smoking muito tradicional, mas ele quis usar essa questão do botão aberto que eu falei que tá em alta. Então ele não tirou, né, a camisa, mas deixou a camisa bastante aberta para mostrar bastante a pele, colocou um colar ali. Então, na teoria, tá bem interessante. Porém, esse smoking ou terno de camurça, por mais que seja uma textura e as texturas estão bastante em alta, eu particularmente não gosto muito. Claro, pensando numa proposta fashionista ou do que tá bombando, como eu já falei lá na outra foto, a textura tá muito em alta e o camurça, querendo ou não, é uma textura diferente. Porém, realmente, eu acho que ficou um pouco estranho e não casou muito com essa pegada meio despojada que ele quis fazer, né? Ele quis dar um choque entre uma pegada super clássica, que é esse tipo de terno que ele tá, e botar a camurça e contrapondo com um super casual, com a camisa super aberta, com um colar. Eu acho que nesse caso não ficou tão interessante assim, mas como eu falei, na teoria pode ser que tenha feito bastante sentido para essa questão da textura. E rapaziada, foi esse videozinho não tão rápido para vocês, para analisar um pouquinho ali os personagens do Men's of Day 2023. Espero que vocês tenham gostado bastante. Comenta qual que você mais curtiu aí, qual que você achou mais estiloso. É sempre legal que a gente troca essa ideia e aprenda com todo mundo junto, né, cara? Eu quis fazer um vídeo um pouquinho mais rápido ali, comentando algumas coisas pontuais. Espero ter dado algumas inspirações aí pra vocês, fechado? Então vai mais um vídeo, se curtir, compartilhar, comentar aquela paradinha toda e, claro, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra sempre que chegar qualquer dia você fique sabendo e receba aquela notificação. E também segue nossas redes sociais, tanto as minhas quanto as da Newdman, e acessando o site pra conhecer os melhores produtos máximos de mercado. Tem muita coisa muito legal lá. Quando o assunto é cosmético, mas principalmente essa marca própria, né, cara? Tá aqui, shampoo, balm, óleo pra barba, sem contar com o nosso sabonete íntimo masculino. E claro, tem a nossa linha antiga já, que é o nosso elixir pra de barba, e também a nossa pomadinha pra cabelo, que tá bem legal, todo mundo já conhece aí de muitos anos, fechado? Como eu sempre falo aqui no finalzinho, a gente tá presente em todas as plataformas de podcast, porque a gente grava o nosso podcast próprio toda terça-feira às 8 horas da noite aqui no YouTube. A gente deixa gravado aqui, também vai em formato de áudio pra lá, então você consegue, se você não conseguir assistir, parar ali pra assistir a tela e quiser só ouvir no decorrer do dia, só precisar de Newdman que você vai achar a gente, fechado? E que se você curtir, prestigiar a gente ao vivaço lá, manda sua pergunta, que a gente vai responder todo mundo. Foi isso, rapaziada. Valeu!